Mas Deus, sendo rico em misericórdia, olha a graça de Deus aí, por causa do seu grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossas transgressões e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Efésios capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 10. Abra sua Bíblia, deixa a Bíblia aberta para você acompanhar a mensagem aí. Salvação pela graça. Cantamos essa linda canção que tem tudo a ver com o nosso texto, muito bom. E o hino do cantor que nós cantamos também, cada final do verso falava da nossa redenção pela graça. E é esse o texto que nós vamos explorar hoje aqui na palavra de Deus. Acharam? Amém. Vamos ficar em pé para ler a Bíblia. E aí você já descansa um pouquinho, que vocês já sabem, né? E às vezes eu demoro. Capítulo 2. Eu vou ler, os irmãos acompanhem. Ele, que é Jesus, lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar e do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, olha a graça de Deus aí, por causa do seu grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossas transgressões e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Juntamente com Ele nos ressuscitou e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isto para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Deus abençoe a sua palavra. Podem sentar. Então, baseado nesse texto e no hino que nós cantamos, eu quero propor para os irmãos: e pela graça sois salvos, é o texto de 2:8. Vamos repetir todos juntos? Pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, mas é dom de Deus. Muito bem, pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. De novo, vamos lá, todos juntos? Pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Muito bem, vamos fazer o nosso teste. Vamos lá, todos juntos? Pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Muito bem. Apesar que esse já era um texto mais conhecido, uma frase mais conhecida, né? Graças a Deus. Esse texto nos mostra, esse texto e o seu contexto, como era o ser humano, como é o homem, o ser humano, né? Antes de ter Deus e depois de ter Deus. Então nós, primeiro aqui, o ser humano sem Deus. Os versículos 1 a 3 vão nos mostrar como era esse homem sem Deus. Eu vou reler de novo os versículos 1 a 3, para ficar bem claro na mente dos irmãos.
Ele lhes deu vida quando vocês estavam o quê? Mortos. Aonde? Em suas transgressões e pecados. Outra tradução diz iniquidades e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Olha que situação do homem sem Deus, ser humano sem Deus. Primeiro, espiritualmente mortos, Lógico que o texto está falando da vida espiritual, Não eram mortos fisicamente, mas eram espiritualmente mortos. Isso implica em que não tinham condições de se relacionar com Deus. Nós, sem Deus, somos incapazes de nos relacionar com Ele. Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, ou nas nossas transgressões e pecado. E morte fala de decomposição, percebe? Decomposição. E dá um cheirinho bem agradável, dá? Não dá, Pelo contrário, dá um cheiro muito desagradável. E a morte espiritual e moral também dá um cheiro desagradável na sociedade. Aliás, a Bíblia fala, Paulo na sua teologia diz que nós somos o bom perfume de Cristo. Porque quando nós estávamos mortos, que é a situação do ser humano sem Deus, nós éramos incapazes de nos relacionarmos com Deus e cheirávamos mal diante de Deus, Lá no Velho Testamento nós temos a descrição dos sacrifícios que eram oferecidos no altar, e que diz o texto que chegava até o trono de Deus como um cheiro agradável ao Senhor, um perfume agradável a Deus. Lá no Velho Testamento. Hoje no Novo Testamento o sacrifício é a nossa vida, que tem que ser um cheiro agradável a Deus e não de decomposição moral. A nossa sociedade está na situação em que está porque está morta em seus delitos e pecados. Então, onde nós vamos, para o lado que nós nos viramos, nós vemos morte espiritual, Nós vamos em qualquer lugar onde não há Deus, onde as pessoas não temem a Deus, nós encontramos morte espiritual e incapacidade de se relacionar com Deus. Por isso que as pessoas, em determinados ambientes, só falam palavrões, não é assim? No seu ambiente de trabalho, porventura, não é assim? Pessoas que estão mortas nos seus delitos e pecados e que falam coisas desagradáveis a Deus, E eu coloquei vários textos aí, os irmãos podem anotar, mas eu quero destacar o que está sublinhado aí em Colossenses 2,13. Vai um pouquinho para frente na sua Bíblia, aí você tem Colossenses capítulo 2, versículo 13, que é muito interessante. Nós sabemos disso. E quando vocês estavam mortos nos seus pecados, é vocês mesmos, sou eu, nós estávamos mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, é uma referência aos judeus que eram circuncidados e aos gentios, os não judeus que não eram circuncidados. Ele, Jesus Cristo, lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando o quê? O que diz o texto aí? Quantos pecados? Todos os nossos pecados. Perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito da dívida que era contra nós e que estava de ordenança e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando na cruz. Por isso que eu sempre digo que a cruz é o lugar mais pecaminoso da face da terra. Todos os nossos pecados, passados, presentes e até os futuros,
meus, seus e de toda a humanidade, estão lá na cruz de Cristo. E diz que Ele lá na cruz, quando nós estávamos mortos, Ele nos deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados. Então o que eu faço quando eu peco? Corro para a cruz de Cristo, porque lá na cruz de Cristo nós temos o perdão de todos os nossos pecados. Então nós, como Paulo disse em Romanos capítulo 8, versículo 1, nós não precisamos viver com culpa. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque Ele lá na cruz perdoou todos os nossos pecados. Então nós estávamos mortos, mas fomos ressuscitados com Cristo, e temos esse perdão completo da nossa dívida. Quem é que tinha que morrer na cruz? Era eu, era você, éramos nós, né? Mas Cristo veio e fez um sacrifício permanente, perdoando todos os nossos pecados. Adiante, por favor. E diz o texto que nós andávamos também, voltando lá para Efésios, né? Que nós estávamos em transgressões, em pecado e transgressões. O que é pecado? Uma definição muito simples, que você acha em qualquer livro de teologia, né? Qualquer livro de teologia sistemática você vai encontrar que pecado, a definição é errar o alvo. Estou citando aí o Dr. Rousseau Shedd. Alguém aí tem uma Bíblia Shedd que eu vi aí nas cadeiras? Ah, é você? Muito bem. O Dr. Rousseau Shedd, no seu comentáriozinho que ele fez a respeito de Efésios, ele dá essa definição, que não é só errar o alvo, é cair fora da meta. Para o que Deus nos criou? Para o louvor da sua glória. O que é pecado? Não viver para a glória de Deus, viver longe do alvo, né? Sair fora da meta, não atingir o seu destino. Fomos criados para o louvor da glória de Deus. Quando estamos em pecados, mortos em delitos e pecados, então nós estamos errando o alvo. Pecado, então, essa outra definição é mais profunda ainda, que diz que é tudo aquilo que nos desumaniza. Percebe? Você já se sentiu assim, desumanizado quando você peca? Né? Parece que não é você mesmo, você não é gente, né? Aliás, Cristo veio para nos tornar, fazer de nós gente mais gente, no sentido de como Deus nos criou à imagem e semelhança de Deus. Então pecado é tudo aquilo que desumaniza o ser humano, tudo aquilo que eu faço e que me destrói espiritualmente e muitas vezes até fisicamente, né? E emocionalmente. Quanto pecado que destrói a vida emocional das pessoas, destrói relacionamentos. O pecado destrói relacionamento com Deus, relacionamento comigo mesmo, me desumaniza, e relacionamento com o próximo. É o pecado que faz isso. Então tudo aquilo que desumaniza o ser humano, tudo aquilo que eu faço que me destrói e que destrói o outro, isso é pecado. Esse texto de Tito, TT aí é Tito, vai lá para frente na sua Bíblia que tem Tito, antes de 1 Tessalonicenses, não, depois de 1 Tessalonicenses, as cartas pastorais, 1 e 2 Timóteo, Tito, Filemon. Tito 3:3, é muito interessante esse texto também, pois ele diz: pois nós também no passado, olha como é que Tito descreve, éramos insensatos. Qual é a palavra que tem aí na sua tradução? Insensatos mesmo? Nécios, sem juízo, percebe? Sem juízo, desobedientes. E não é só as crianças e adolescentes, não, todos nós, desobedientes, desgarrados, escravos de todo tipo de paixões e prazeres, vivendo em maldade. Já viu aquela pessoa que é malvada, que é má?
não é? Vivendo em maldade, desobedientes, desgarrados, escravos de todo tipo de paixões, de inveja, sendo odiados e odiando-vos uns aos outros. Mas quando se manifestou a bondade de Deus, a graça de Deus, nosso Salvador e o seu amor por todos, Ele nos salvou, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua graça, a sua grande misericórdia. E Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Por isso que o Espírito habita em nós quando nós cremos, para nos lavar internamente, para nos regenerar, para fazer com que nós deixemos de ser mortos. Já vamos ver daqui a pouquinho essa questão. Então o homem sem Deus, primeiro ele está morto em pecado e em transgressões, se desumanizando, porque nós somos por natureza filhos da ira, diz o texto, né? E essa desobediência, quem é pai aqui e mãe sabe disso, que a criança já vem com essa tendência a desobedecer. Eu lembro que meu filho era pequeno e ele disse: eu não gosto de ser criança, pai. Por quê? Porque criança tem que obedecer. Está enganado, meu caro. Todos nós temos que obedecer. Você tem que obedecer seu chefe, você tem que obedecer, no caso aqui, você tem que obedecer seu pai e sua mãe. Vai na escola, tem que obedecer o professor, né? Eu vou no meu trabalho, eu tenho o meu chefe, eu tenho que obedecê-lo. E se eu for o chefe dos chefes, eu tenho que obedecer a Deus, que é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Então, mas quando nós estamos sem Deus, nós somos desobedientes, em pecado e transgressões, nós seguimos o diabo. Olha só como é o ser humano sem Deus, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo. A palavra mundo aqui é o sistema mundano, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. O homem sem Deus é uma desgraça, literalmente, é o contrário da graça, né? É uma desgraça, filho da desobediência, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. É aquilo que eu chamo de uma sociedade que quer o prazer pelo próprio prazer, uma sociedade hedonista, né? Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Pensou, vai lá e faz. Tem um desejo, vai lá e faz, né? Mas eu tenho vontade. Eu tenho que submeter a minha vontade à vontade de Deus, né? O homem sem Deus é assim. Espero que você não se encaixe com nenhuma dessas descrições aí que o apóstolo está dizendo, né? Filhos da ira, né? Irai-vos e não pequeis. É o próprio Paulo aqui aos Efésios vai dizer isso mais tarde, capítulo 5, se não me engano. Isso, capítulo 4, versículo 26. Fiquem irados e não pequem. O sentimento é legítimo, o pecado não. Percebe? Ficar irado pode, dar o soco na cara do irmão não pode. Percebe? É por aí o caminho, não é? Então, filhos da ira, segue o diabo, filho da desobediência, faz a vontade da carne e dos pensamentos, e é filho da ira, como também os demais, ele diz. Entre eles, nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. E agora Paulo começa a descrever o ser humano com Deus. O ser humano com Deus. Olha o versículo 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, olha só o nosso Deus, esse é o Deus que nós servimos, é rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Amém?
Deus sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor que nos amou, Ele nos deu vida. Deus rico em misericórdia é o Deus gracioso. Lamentações 3, 22 e 23, porque as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Grande é a sua fidelidade, diz lá. Grande é a sua fidelidade. Romanos 10, 12 diz que não há distinção entre mais ninguém, entre o judeu, o grego, o incircunciso, o circunciso, homem e mulher. Não tem mais diferença entre nenhum tipo de ser humano. Todos que creem em Cristo estão debaixo da graça. Ele é Senhor de todos, rico para com todos que invocam. Judeus e não judeus. A igreja de Éfeso aqui era composta de judeus e de não judeus, e é para isso que Paulo está escrevendo tudo isso. Olha, Deus é rico para com todos, né? E em Romanos, a igreja de Roma era a mesma coisa, cheia de judeus e não judeus. Isso, para Deus não há distinção, nem homem nem mulher, que era uma grande distinção na época, nem escravo e nem livre. Diz alguns historiadores que em Roma tinha cerca de 5 milhões de escravos na época. É gente pra caramba. E Paulo está dizendo, aceitou Cristo, creu em Cristo, não tem mais distinção, todos são iguais perante Deus. Isso é a graça de Deus nos atingindo. E para o judeu isso soava muito estranho, porque eles achavam que era o povo especial de Deus. Paulo está dizendo, olha, a misericórdia do Senhor, a graça do Senhor, pela graça vocês são salvos, e não porque vocês pertencem a uma determinada raça, no caso dos judeus, ou você tem uma determinada cor, é mais bonzinho ou mais malzinho. Não, é a graça de Deus, é a graça de Deus que nos atingiu. A salvação pela graça é um dom, é um presente de Deus, né? Ontem nós estávamos ministrando no encontro de casais, e eles foram graciosos conosco, nos deram um presente, né? É graça, percebe? Isso é graça, né? É dom de Deus, lógico, para quem tem fé em Deus. Mas se eu não creio, né, não tem jeito, tem que crer, né? Aí está nos versículos 5 a 8, que eu li os 5, vou ler os 6. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Romanos 5 e 6 vai repetir essa verdade, todos esses textos aí, mas o texto de João vale a pena mencionar. João capítulo 15, versículos 16 e 17: não foste vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu escolhi a vós outros. Para quê? Para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Que é isso? Graça de Deus. Não fostes vós que me escolhestes, eu escolhi a vós. Graça de Deus revelada a nós. Então Deus sendo rico em misericórdia, e lá em Isaías diz que Ele é rico em perdoar. Por isso que na cruz Ele perdoou todos os nossos pecados. O profeta Isaías já profetizava isso, que Deus é rico em perdoar. Então alguns dizem que a graça de Deus só é manifestada no Novo Testamento. Lê engano, lá no Velho Testamento nós temos a graça de Deus que é rico em perdoar. E sempre nas profecias nós vamos encontrar, né, os profetas dizendo que haverá um remanescente fiel. O povo vai lá, se afasta, se desvia, e o profeta no final diz, mas Deus é fiel com vocês, e vai haver um remanescente fiel. E olha nós aqui, remanescentes fiéis. Amém? E o versículo 5, então você era morto, agora você recebe vida. Versículo 5: por causa do seu grande amor que nos amou, e estando nós mortos nas nossas transgressões, aliás, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Capacidade de se relacionar com Deus.
Não falei que estavam mortos, era incapacidade de se relacionar com Deus. Ele nos deu vida, capacidade de nós nos relacionarmos com Deus. João 10:10 diz isso: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. No grego tem duas palavras para designar a palavra vida. Não é, para nós é vida e vida, né? Mas no grego tem bios, que é de biologia, que é vida, né? A gente estuda na escola, é bios, né? Tem até a matéria de biologia, ainda tem, os adolescentes estudam biologia, vida, né? É que ando mudando tanto o currículo, de repente não tem mais biologia, não acompanho mais. Então, mas aqui em João 10:10 não é bios que tem, é zoé. E sabe o que significa zoé? Ali, ó, plenitude absoluta de vida. Por isso que é traduzido por vida abundante. Plenitude absoluta de vida, tanto essencial como ética. A ética cristã tem que se manifestar no nosso viver diário, porque nós temos vida abundante, vida plena, plenitude absoluta de vida, tanto essencial como ética, que é essa vida que pertence a Deus e a Cristo Jesus, que nos salvou pela sua graça. Amém? Amém. Ele nos deu vida abundante. E o que eu tenho feito com essa vida que Deus me deu? Com essa zoé? Vida abundante, para que eu reflita a graça de Deus aonde eu ande, para que eu seja sal e luz do mundo, para que eu tenha essa vida plena, absolutamente plena. Não significa sem problemas, mas significa que eu posso ter problemas e estar em Deus. Então, quando eu estou em Deus, pela graça de Deus, eu encaro os problemas de outra forma. Posso até encarar os problemas sem muito sofrimento emocional, porque eu sei que Deus está comigo, e que o sofrimento vem, mas são fases da vida, porque a promessa é vida zoé, vida plena, vida abundante, vida que vale a pena ser vivida. Aliás, os filósofos antigos já diziam que a vida não examinada não vale a pena ser vivida. Já leram isso? Não é? A vida não examinada, se não me engano, foi Sócrates, né? Que a vida não examinada não merece ser vivida. Então nós temos que examinar a nossa vida, né? Corrermos para a cruz de Cristo e aí então vivermos vida abundante, né? Que essa é a definição de vida. Percebe a diferença entre a definição de pecado, que é a ausência de vida abundante, que é desumanizar o ser humano, que o pecado desumaniza, a salvação humaniza, traz vida abundante. A salvação nos traz em Cristo Jesus plenitude de vida, e vamos viver plenamente, né? Vou ser redundante, vamos viver plenamente a plenitude quando chegarmos lá no céu, que aí João diz: então seremos semelhantes a Ele. Aí nós não teremos mais nenhuma chance de pecar, porque enquanto estamos aqui na terra, se facilitar, nós estamos pisando na bola, né? Mas em Cristo não, porque nós somos salvos pela graça. Tenho falado tanto sobre graça e não falei da definição de graça, né? O que é graça? Qual a definição que vocês sabem de graça? Favor não merecido, é isso mesmo. Graça é receber aquilo que eu não mereço. Isso mesmo, receber aquilo que eu não mereço. Graça eu não mereço. Ed Renekiewicz fala que graça é o ato divino de conceder ao pecador toda a bondade de Deus. Conceder ao pecador toda a bondade de Deus, a qual ele não é digno. Por isso que nós podemos ter vida em abundância, porque nós recebemos toda a graça de Deus sem sermos dignos disso. Karl Barth, eu estou falando Karl Barth, não Karl Marx. Uma vez eu citei Karl Barth e no final vieram perguntar se eu tinha virado comunista, eu estava citando Karl Marx no sermão. Não, é Karl Barth, o teólogo.
Calbart diz que a graça é a bondade graciosa para com o indigno. É o fato real, embora incompreensível, que Deus se agrada do ser humano e que este pode alegrar-se em Deus. O ser humano pode alegrar-se em Deus por causa da sua graça. Deus se agrada de nós, apesar de nós. Apesar de nós, Deus se agrada de nós. Então nós vivemos pela graça, pela misericórdia de Deus. Então Ele nos ressuscitou com Cristo por causa da sua graça. Estávamos mortos, quando estamos com Deus estamos vivos. Ele nos ressuscitou com Cristo, diz o versículo 6, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então nós somos salvos pela graça de Deus, e estávamos mortos espiritualmente, somos ressuscitados e feitos filhos adotivos de Deus, como nós já lemos em Efésios, para estarmos com Ele. Nos fez assentar nas regiões celestiais. O que é? Onde são as regiões celestiais? Não é um lugar, mas é um estado de alma, né? É a vida espiritual com Deus, é a vida cristã que se dá no mundo espiritual. Francis Schaeffer, na sua teologia, num livrinho que ele escreveu, A Verdadeira Espiritualidade, ele diz que a verdadeira espiritualidade reside na esfera mental, que é onde você se relaciona com Deus. Paulo chama aqui de lugares celestiais, um mundo espiritual onde se dá a sua relação com Deus. Então nós estávamos mortos dos nossos delitos e pecados. Deus em Cristo nos ressuscitou e nos fez assentar nesses lugares espirituais. Vivermos neste mundo espiritual. Vivermos neste mundo espiritual, onde quem domina é Cristo, e não como nós vemos antes, o diabo, as potestades, o príncipe da potestade do ar, que é uma referência ao maligno, ao diabo. Nos lugares celestiais é Deus quem reina. Amém? E é aí que Deus quer que nós vivamos. Por isso Ele nos ressuscitou pela sua graça, para que nós vivamos nos lugares celestiais. O que mais que temos aí? Em versículo 7, Deus fez isso para quê? Para mostrar nos tempos vindouros, que somos nós hoje, né? Nos tempos vindouros, a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Você percebeu quantas vezes o texto fala que é em Cristo Jesus? Em Cristo Jesus, em Cristo Jesus. Tirar Cristo do cristianismo, ou tirar Cristo do Evangelho, acabou o cristianismo, acabou o Evangelho. Cristo é o centro, e a nossa mensagem que nós pregamos tem que ter o centro como Cristo, tem que ser cristocêntrica. Infelizmente nós vemos muito nos dias atuais mensagens antropocêntricas, que é antropocêntricas de antropos, homem, ser humano no grego. Então é a teologia da prosperidade. Você vai ser feliz, você vai ter carro de último tipo, você vai ter mansão. Qual é o melhor condomínio que tem aí? A aldeia do Vale, lá em Goiânia, daí. E por aí vai. Não, é em Cristo Jesus. Cristo, a cruz de Cristo é o nosso referencial. E é na cruz de Cristo que Ele perdoou todos os nossos pecados. Amém. E então, Ele fez isso para quê? Para mostrar a suprema riqueza da sua graça, essa bondade de Deus, esse, benefício que a gente não merece, favor não merecido, essa bondade de Deus transmitida a nós, embora nós sejamos indignos. Tudo isso Ele fez para mostrar a riqueza da sua graça. Deus é rico na sua graça, porque pela graça vocês são salvos, é a nossa, mediante a fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus.
não fostes vós que me escolhestes, eu escolhi a vós outros. É aquilo que nós vemos quando falamos das bênçãos espirituais em Cristo. Ele nos elegeu antes da fundação do mundo. Deus olha para a história da humanidade de uma vez só e nos escolheu pela sua graça. Então, meus irmãos, não tem nada que eu possa fazer que vá aumentar o amor de Deus por mim, porque Ele lá na cruz já perdoou todos os nossos pecados. E não há nada que Deus possa fazer para tornar você mais amado do que você já é, porque lá na cruz do Calvário Ele demonstrou a riqueza da sua graça, nos salvando em Cristo Jesus. Amém. Então, o que é a graça de Deus? É saber que eu sou salvo por causa da graça. Eu peco? Claro que peco. E às vezes a gente peca demais, né? E atrapalha o outro, desumaniza a gente mesmo, desumaniza o outro, destrói o outro. Eu tenho que correr para a cruz de Cristo, porque lá eu encontro abundante graça. Porque Paulo diz na sua teologia: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Superabundou a graça. E é por isso que eu estou aqui hoje. É por isso que você está aqui hoje. É por isso que você está me ouvindo hoje. Porque Deus, na sua graça, nos concedeu a oportunidade de estarmos aqui. Amém? Amém. E para que Deus nos salvou? Para a prática de boas obras. Boas obras não salvam, mas somos salvos para as boas obras. Olha o versículo 8. Não, versículo 9. Tem que ler o 8 para entender. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Não é obras da lei, que os fariseus se gloriavam, que cumpriam rigorosamente a lei. Não, não é isso. E não é boas obras também. Vou lá distribuir uma cesta básica. Não é isso que vai te trazer a salvação. A salvação é pela graça de Deus, mediante a fé, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura deles, criados em Cristo Jesus. Ele nos ressuscitou em Cristo para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então as boas obras não salvam, mas nós somos salvos para a prática das boas obras. Se você ler as duas cartas de Paulo a Timóteo, se você ler a carta de Tito, você vai encontrar muitas referências de Paulo fazendo essa afirmação, que nós somos salvos para a prática de boas obras. Então o desafio da semana para vocês, para nós, para mim, é a prática das boas obras. O que você vai fazer essa semana para praticar uma boa obra? Os adolescentes aí, vai anotar aí, sua tarefa: prática das boas obras da semana, né? Cobre seu pai e sua mãe, né? E você que é adulto, não tem filho, anota aí na sua mente, no seu coração: prática de boas obras. Prática de boas obras. Então nós cristãos temos que ser conhecidos pela prática das boas obras. Quando nós olhamos a história da igreja, não, antes, quando nós olhamos a história do Velho Testamento, do Antigo Testamento, quando havia aqueles reavivamentos, né, a atenção se voltava para quem? Para o pobre, para o órfão, para a viúva, para o estrangeiro. Os judeus, quando havia revivamento, no reavivamento de Neemias, de Esdras e Neemias, o que eles fizeram? Acolher os estrangeiros, os pobres. Eles tinham voltado da Babilônia, muitos pobres. O reavivamento fez com que eles cuidassem dos pobres. Na história dos reavivamentos do século XVIII, nós vemos um senso muito grande e urgente da prática de boas obras, da prática da justiça, atos de justiça. Eu lamento que muitas vezes nas nossas igrejas nós não damos a importância devida aos atos de justiça, à prática das boas obras.
Então nós precisamos aprender a cuidar uns dos outros, que a Bíblia fala primeiro os domésticos da fé, mas temos que cuidar dos pobres, das viúvas, dos órfãos, enfim, daqueles que têm necessidades. E às vezes uma simples mensagem ajuda muito, já falei disso aqui, né? De ajudar uns aos outros, porque nós somos salvos para isso. Então volto a refletir, volto a desafiar, que você nessa semana observe a sua vida cristã e pratique boas obras, porque foi para isso que Deus te salvou, pela graça. Pela graça, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, mas para a prática das boas obras. Amém? Vamos lá para o final. Salvação pela graça, mediante a fé, é dom de Deus, que é isso que nós lemos no versículo. E agora a reflexão. Eu tenho fé em Cristo a ponto de entender a sua graça imensa para comigo. Pense se você teve uma experiência de estar sem Deus, a falta de paz que existia no seu interior. A gente ouve inúmeros testemunhos nesse sentido. Agora eu tenho paz. Já dei o meu testemunho aqui, né, de quando o Espírito Santo desceu sobre mim. Eu disse, agora não tenho mais medo de morrer. Jesus pode vir. Tem paz com Deus. Por causa da sua graça. Temos que entender essa graça, temos que ter consciência da nossa graça. E a sua vida é uma vida abundante, Zoé, ou é apenas um bios? Ou uma bios, né? Zoé, vida abundante, vida que vale a pena ser vivida, vida que tem que ser examinada para valer a pena, fazer valer a pena, fazer valer a pena. Foi para isso que Deus nos salvou. E aí, um desafio que eu já fiz: você pratica boas obras? Eu pratico boas obras? Curve sua cabeça, feche seus olhos. Vamos orar dentro desses desafios aí. Peça para que o Espírito Santo faça essa palavra viva na sua mente e no seu coração. Deus Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Esta palavra que é viva, eficaz e mais cortante do que espada de 2 gumes. E muito obrigado, Senhor, pela Tua graça que é imensa. Muito obrigado, Senhor, porque a Tua graça abundou na minha vida, na vida dos meus irmãos que estão aqui me ouvindo nesta noite. Muito obrigado, Senhor, porque lá na cruz do Calvário, todos os nossos pecados foram perdoados. Nos ajuda, Senhor, para que quando nós pecarmos, nós possamos correr para a cruz e sentirmos esse perdão, e não sentirmos culpa, mas sentirmos a Tua graça. Nos abençoa, Senhor, que assim nós possamos estar vivendo vida abundante, vida que vale a pena ser vivida, vida que glorifica o Teu nome, Senhor, vida que ilumina essa sociedade que está em trevas terríveis. Que a nossa vida seja luz por causa da Tua graça. Que a nossa vida, Senhor, seja sal para salgar e diminuir a podridão da nossa sociedade. Aumenta, Senhor, a nossa fé para que possamos viver isso. E nos ajuda, Senhor, que nós possamos viver na prática de boas obras. Nos ajuda nessa semana, Senhor, que as pessoas possam nos conhecer pela prática de boas obras. Amém. Em nome de Jesus que eu oro, Pai. Amém. Amém. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Amém.